O tema do vídeo de hoje gera muitas dúvidas e um certo desassossego ao coração dos OABeiros que escolheram o direito do trabalho na segunda fase da OAB. Eu estou falando das preliminares de mérito no recurso ordinário. Sim, esse tema eu sei é um dos campeões nas dúvidas e nas inseguranças dos alunos da segunda fase. Como identificar uma preliminar de mérito no recurso ordinário? E mais, o pedido é de reforma da sentença, é de nulidade da sentença? Vem comigo que eu te explico. Preliminares de mérito no recurso ordinário. Eu sei que muita gente ainda tem um certo medo sobre esse tema, mas a gente está aqui para quebrar a barreira mesmo e para mostrar que não é tão difícil quanto parece, porque se você entender o processo, entender o que você está pedindo e por que você está pedindo essa preliminar, você vai ver que não é tão complicado assim. O que é uma preliminar de mérito? Preliminares são sempre problemas de processo, relacionados à parte processual, nem chega a enfrentar o mérito. Lembra das preliminares de mérito lá na contestação? A gente tem um vídeo aqui no canal só falando sobre preliminar de mérito na contestação. Se você não assistiu, tem o card aqui em cima, não deixe de assistir, porque também é muito importante e te ajuda a entender também as preliminares em recurso ordinário. As preliminares, como eu disse, são problemas de processo, são vícios processuais, é o que a gente chama de error in procedendo. São erros, são vícios tão sérios, capazes de gerar a nulidade de todos os atos posteriores a esse ato que contém um vício que gera nulidade. Eu vou explicar para ficar mais fácil de você entender, inclusive com exemplos que são mais cobrados pela FGV. O que a FGV adora cobrar como preliminar de mérito em recurso ordinário? Nulidade ou ausência de citação e o campeoníssimo, cerceamento do direito de defesa. Como assim? Como isso pode aparecer na sua prova? O enunciado vai dizer que o juiz indeferiu uma prova da parte, seja prova testemunhal, prova pericial, e vai dizer, por exemplo, que achou desnecessária a produção de prova pericial ou indeferiu a oitiva de testemunha porque entendeu que a testemunha tem uma ação contra a empresa, então isso a tornaria suspeita, ou por qualquer motivo, ele vai indeferir essa prova da parte que você está representando, vai indeferir incorretamente. E aí você fica impossibilitado de produzir aquela prova, né? Se você pediu um adicional de insalubridade ou periculosidade, não houve perícia, você não pôde provar essa prova, você não pôde provar o seu direito. A mesma coisa se o seu direito dependia da prova testemunhal que foi indeferida pelo juiz. Você ficou impossibilitado. Houve uma violação no seu direito à ampla defesa e ao contraditório lá da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55. Cerceamento do direito de defesa. Isso é um vício tão grande que é capaz de anular todos os atos posteriores, inclusive a sentença. O juiz ele vai indeferir a prova testemunhal ou a prova pericial antes de proferir a sentença. E ele vai proferir a sentença baseado na ausência dessa prova. Então, você vai pedir o quê? A nulidade da sentença, porque anula todos os atos posteriores a esse vício. Qual vício? Ao indeferimento da prova testemunhal, ao indeferimento da prova pericial, a esse cerceamento de defesa. Anulam-se todos os atos posteriores, inclusive a sentença. Olha como ficaria um exemplo do juiz, o enunciado traz a informação que o juiz indeferiu a prova pericial. Olha como você alegaria isso em preliminar de mérito no recurso ordinário. Preliminar de mérito, cerceamento de defesa. O recorrente postulou o pedido de adicional de insalubridade, alegando que trabalhava exposto a ruído excessivo. No entanto, o juiz indeferiu a produção de prova pericial por entender desnecessária e julgou improcedente o pedido autoral. Nos termos do artigo 195, caput e parágrafo 2º da CLT, a insalubridade deve ser caracterizada por meio de prova pericial. O indeferimento da perícia implicou no cerceamento de defesa nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, resultando na improcedência do pleito do recorrente. Diante do exposto, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juiz ou à COR para que seja produzida a prova pericial. Viram? Vai fazer como uma preliminar qualquer, um parágrafo para o fato, um para o fundamento e um para o pedido. No fato, você vai dizer que foi indeferida a produção de prova do seu cliente. No fundamento, você vai dizer que isso viola o artigo 5º, inciso 55, da ampla defesa, do contraditório,
caracterizando um cerceamento do direito de defesa, e isso é um vício capaz de anular todos os atos posteriores a esse vício. Quando ocorreu esse vício? Quando o juiz indeferiu a perícia. Ele indeferiu a perícia antes de proferir a sentença, né? Então, anula-se todos os atos posteriores, inclusive a sentença. E aí, por isso que o seu pedido é de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo ACO para que seja sanado esse vício. Qual vício? A produção de prova pericial. Então, nesse caso, o processo vai retornar lá para o juízo de origem, vai ser nomeado um perito, produzida a prova, emitido um laudo e aí sim o juiz vai proferir uma nova sentença, agora sem vício nenhum, porque houve a produção de prova pericial nos exatos termos do artigo 195 da CLT. Se fosse só isso, acho que os alunos não teriam tantas inseguranças, só pedir a nulidade da sentença e o retorno dos autos. Mas existem outras preliminares que podem aparecer na sua prova, que são aquelas preliminares que foram arguídas em contestação, de acordo com o artigo 337 do CPC. Lembra que quando a gente estudou contestação, e também, como eu disse, tem um vídeo aqui falando das preliminares de contestação, preliminares de mérito na contestação são problemas de processo, que você encontra elencados lá no artigo 337 do CPC. Quando você faz a contestação e suscita uma preliminar de mérito, seja qualquer uma delas que for, de perempção, incompetência absoluta, de inépcia, litispendência, coisa julgada, qualquer uma daquelas lá do rol do 337, você vai suscitar em preliminar de contestação. Concorda comigo que na sentença o juiz vai se manifestar sobre essa preliminar, acolhendo ou não acolhendo? E no recurso ordinário, você vai recorrer dessa decisão do juiz que acolheu ou que não acolheu essa preliminar de mérito, desde que essa decisão, obviamente, seja prejudicial ao seu cliente. E aí, nesse caso, você não vai pedir a nulidade da sentença, porque não houve nenhum vício. Você pediu na contestação, ou você ou a parte contrária, não importa, houve o pedido de preliminar de mérito na contestação e o juiz se manifestou, acolhendo ou não. Logo, na sua tese de preliminar no RO, o seu pedido vai ser de reforma da sentença, porque não houve vício, houve um erro de julgamento, um erro injudicando, o juiz julgou mal. Quando ele julga mal, você pede reforma. E é por isso que eu digo que o importante é você entender o que está fazendo. Se você entendeu que você está alegando uma preliminar porque houve um vício no processo, um cerceamento de defesa, uma nulidade de citação, algo que não foi um erro de julgamento, foi um vício capaz de anular todos os atos posteriores e foi anterior à sentença, você vai pedir a nulidade da sentença e o retorno dos autos. Mas se foi um julgamento errado, equivocado do juiz na sentença, o juiz pode julgar, senão você pode pedir nulidade de todos os pedidos do mérito. O raciocínio é o mesmo. Então, se foi na sentença, foi proferida a sentença sobre aquele pedido de preliminar, aí você vai pedir a reforma, porque o juiz se manifestou, houve uma sentença sobre aquele pedido. No caso do cerceamento de defesa, na sentença não houve nenhum pronunciamento sobre a prova pericial. O juiz não julgou a prova pericial nem a prova testemunhal. Ele indeferiu antes da sentença. Aqui já é na sentença, a decisão é na sentença. Você está recorrendo de uma decisão do juiz na sentença. Quando você recorre de uma decisão do juiz na sentença, o seu pedido é de reforma. Olha só o exemplozinho, como que ficaria o pedido de reforma. Preliminar de mérito, inépcia. O recorrido alegou que exercia as mesmas funções de seu primo, contratado um mês antes, com a mesma produtividade e perfeição técnica no mesmo estabelecimento. Em contestação, o recorrente alegou inépcia uma vez que a causa de pedir não possuía um pedido correlato. Todavia, o juiz não acolheu a preliminar arguída e condenou o recorrente a pagar as diferenças salariais oriundas da equiparação reconhecida. A sentença não merece ser mantida, uma vez que nos termos do artigo 330.1, parágrafo 1º do CPC, é inepta a petição inicial que contém a causa de pedir sem pedido, como no caso dos autos. Sendo a petição inicial inepta, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, de acordo com o artigo 485, inciso 1º do CPC. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito. O pedido de equiparação salarial. Perceberam a diferença?
Repetindo, no primeiro caso que você vai pedir a nulidade da sentença, há um cerceamento de defesa ou qualquer outro vício capaz de anular todos os atos posteriores. Se ele for anterior à sentença, ele anula todos os atos posteriores. Por isso, seu pedido é de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo, a qual para que seja sanado esse vício. Esse vício ocorre antes da sentença. O juiz não se manifesta sobre esse vício na sentença, se o vício é anterior, e anula todos para frente. Por isso, o pedido é de nulidade da sentença e a consequência da nulidade da sentença é o quê? É o retorno dos autos ao juiz, a qual para que seja sanado esse vício. Já no outro exemplo, quando o juiz se manifesta sobre um pedido de preliminar de mérito, seja acolhendo ou rejeitando esse pedido de preliminar, ele se manifestou na sentença. Não houve um vício, houve uma decisão errada, um erro adjudicando. E quando há uma decisão errada do juiz, o seu pedido vai ser de reforma da sentença. E o processo não vai voltar, você vai pedir para reformar, o tribunal vai julgar e o processo continua dali para frente, não volta. Eu espero que vocês tenham compreendido a diferença e entendido as preliminares de mérito no recurso ordinário, quando que se pede a nulidade e a consequência da nulidade é o retorno dos autos e quando você vai pedir a reforma. Mas caso não tenha entendido ainda, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você. A gente também tem um curso de monitoria para a segunda fase do OAB, que é como se fosse uma aula particular, só eu e você, sanando as suas principais dúvidas, corrigindo as suas peças, dando feedback, dando estratégias de provas, como realizar a prova, como fazer seu rascunho, enfim, tudo que for preciso para a sua aprovação. E tem também o curso de oficina de peças, aí são aulas ao vivo pelo Google Meet, uma turma pequena, em que a gente treina as principais peças cobradas na prova da OAB. Na primeira parte da aula eu passo ponto a ponto de como fazer a estrutura da peça, como elaborar aquela peça prático-processual. E na segunda parte da aula a gente faz uma peça junto, eu trago um enunciado e a gente resolve, elabora aquela peça juntos na aula, para as dúvidas que forem aparecendo. A gente vai sanando durante as aulas. E claro, esse curso de oficina de peças tem material didático incluso para você. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo e conhece alguém que vai fazer OAB, indique, porque eu sei que tem muita gente com dúvidas em preliminares de mérito no recurso ordinário. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!